sair de uma ilusão, de uma fantasia, de um... Isso para mim foi muito crucial no momento de você entender mais o outro. Ali me chocou muito aquilo. Então, e tem lógica, tem toda uma coerência em cima disso. Então, é preciso que as pessoas tenham essa noção, eu considero. Então, vou puxar essa questão. Sim, sim, e aí, assim, ó, tem o momento lá de adiante que eu vou falar um pouco da relação, mais adiante, né, da relação do surdo com a comunidade, Isso é importante a gente falar disso, da relação com a comunidade. Hoje mesmo atendi uma moça surda, uma mulher, uma adulta surda, que ela falou, falando da posição dela, né, da condição dela dentro da família. E aí, bom que aí falam comprido, e para ela... Até que ponto é pela própria... E todo mundo sabe língua de sinais na casa, né? Encurta. Não interessa isso para ela, não interessa isso para ela. A psicóloga do filho chama a irmã dela para falar e não chama ela. Porque a psicóloga do filho não sabe língua de sinais. É o lugar do outro, né? E até que ponto aquele outro que tenta substituir, ele está sendo também uma ajuda, aquele mal necessário, né? Sim, porque, na verdade, alguém tem que fazer alguma coisa com a... Mas eu mandei para você aquela história, aquela imagem do intérprete sendo o acesso ao Deus, né, ao divino. Bom, depois nós vamos podemos falar sobre isso, né? Para mim não tem... Os desvios. Boa noite. Só que me diz teu nome, aqui está escrito Profi. Não, isso não tem... Não tem... Lânia, boa noite, Lânia. Isso não tem nada, não tem condições de se dizer qualquer coisa sobre isso. Mas eu ia fazer um doutorado, um segundo doutorado, para minha pesquisa ser essa, terminei não dando prosseguimento. Eu me lembro disso. Mas ia ser um pepino grande, porque tudo, praticamente tudo, surdo profundo bilateral, ele é refém daquilo que disserem para ele. Então, se ele é refém daquilo que disserem para ele, e se a pessoa vive num dogma, uma visão altamente mitificada... Sabe o que eu estava pensando sobre isso, Alberico, hoje? Quando eu estava assistindo a Globo News. Eu estava assistindo a Globo News e depois eu passei para a CNN. O modo como os repórteres apresentam a notícia, eles são direcionados. O modo como ele apresenta é direcionado. O tom de voz, a expressão. O título da matéria. E aí eu pensei o seguinte, por que eu estou contando isso? Não é para debate político. Mas por que eu disse isso? Assim, ó? Bom, se nós, ouvintes, que temos acesso, podemos ter acesso a toda a informação lateral, a informação cruzada, a informação que não é para nós somos dirigidos por essa informação. Eu formo a minha opinião, por mais que eu queira me achar livre, eu não sou. Né? Sou sujeitado ao que é colocado. Eu sou a informação que eu recebo. Eu leio meus livros, eu escuto podcast, mas eu estou sujeita a isso. Imagina uma pessoa que recebe a informação via uma pessoa, duas pessoas.
que tem todos os seus vícios, interesses, desejos, valores subjetivos. Sim. Não é agora que eu vou entrar nessa discussão, né, tá? Primeiro eu vou fazer outra, mas só para te contar, já que a gente já começou, a minha filha trabalha para o Clube dos Surdos. Fez um trabalho para o Clube dos Surdos aqui em Porto Alegre. De arquiteta, né? E ela, com o tempo, começou a aprender algumas coisas. Ela não sabia língua de sinais, não era essa a questão. Justamente, o trabalho dela era fazer uma fiscalização a uma construtora, em nome dos surdos, e ela chamou um intérprete. Então, vinha um intérprete para falar com o presidente do clube. E ela começou a entender algumas coisas de sinais, e ela disse, daqui a pouco ela disse que virou para a intérprete e disse assim, mas não foi isso que eu disse. E a intérprete disse assim para ela, sim, mas eu estou interpretando para ele. E ela disse, mas eu não quero que tu interprete. Quero que tu diga o que eu digo. Eu quero que tu traduza. Bom, então aí nós vamos falar sobre isso mais tarde, tá? Quando todo mundo estiver na sala. Porque senão vai ficar uma conversinha só nossa aqui, paralelo. Isso é muito grave. Onde foi que eu estava? Foi um congresso. Eu participei de um congresso, estava eu e Paty no comecinho da minha inserção naquela área, 2005, 2006. Gostaram do meu copo? Gostei, muito fino, de cristal. Cristalino. Tua mãe nunca te disse para não tomar meu no bico cristalino. Tua mãe nunca te disse para não tomar água no bico da garrafa? Oh. A minha vivia dizendo isso, botava a gente de castigo se a gente tomasse. Mas só quem toma sou eu nessa garrafa, então fica. Tá. Eu estava nesse congresso e quando eu comecei a falar, eu cheguei para o intérprete e disse, epa, fale isso que eu disse, não foi assim que eu falei. Mas eu já disse, diga de novo que eu quero ver. Olhe, foi o trem, disse. Então, todas essas coisas estão muito diferentes agora, de quando começou a questão dos... Agora é português sinalizado e exploda-se o Libras de surdo. Agora é português sinalizado. Tudo que tem, praticamente, os intérpretes fazem português sinalizado, então não tem uma construção, não tem uma estrutura. Fica jogando palavra de jeito... E, poxa, meu Deus, como é que o surdo vai entender isso? Eu fico me questionando. Português sinalizado e acabou-se. É diferente. Por exemplo, nada sobre nós sem nós, você não pode colocar essa tradução. Você tem que construir essa compreensão. Nada sobre nós, sobre nós. Eu não posso botar nada de mim, né? Nada de mim que não tenha eu. Tem isso. Não dá para fazer português sinalizado. Tá, mas e como é que fica, aí eu te perguntando isso, como é que fica essa questão do intérprete e do tradutor? Porque se tu faz uma leitura do que está sendo dito para fazer uma interpretação, né? Apesar que vamos fazer uma seguinte pergunta. O português e o tupi-guarani, ou a língua nigeriana nativa, olha aqui, não sei se vocês não vão ver, o nome desse nigeriano, eu não sei ler. É N-G-U com tio, G-Y com I com tio. Não sei ler, não sei que som. No gu, ji, je, o que é um I com tio? Que som tem um I com tio, né? Para eles.
Eu não sei ler isso aqui. Então, mas vamos falar do português para o tupi-guarani, que não tem... ou de uma língua que tem várias consoantes sem nenhuma vogal, por exemplo, que são línguas... Nasais? Como é que tu faz uma tradução? Né? Então, se não acaba também sendo uma interpretação? Essa é a pergunta que eu me faço. Porque o que a gente acaba se debatendo muito é quando é uma interpretação muito conduzida. Essa é a questão. Onde a subjetividade do intérprete está muito colocada. Sim. Agora, tu falando isso que tu está falando, eu não sei se tem outro jeito. Se dá para fazer uma tradução do tipo love, amor. Veja, o surdo que tem residual, ele compreende de uma forma. O surdo que não tem residual, aquele que eu coloco no livro como nível 2, tipo 2, a compreensão dele é completamente diferente. Então, a quem eu estou querendo me comunicar? A maioria que tem um residual entende? Ou é esses? Que esses compreendendo, os outros vão compreender também. Entendeu? Quer ver uma coisa assim, ó? Nós já estamos falando e não atrapalhe. Bom, é assim, ó, mas olha só. Aí 2 minutos a gente começa. Tá. Essa moça que eu te falei hoje, ela falou para a irmã que o marido a traiu. Né? Isso aqui em sinais de traição. Não, falso. Assim. Não. É para vocês, para a gente. Falso. Traiu. Aí, justamente, foi essa a questão. E a irmã diz assim, tu vê, ela diz que o marido traiu. O marido abusava da filha. E a irmã entende, isso que a irmã fala a língua de sinais, como se a moça estivesse se sentindo corneada. E, na verdade, o que ela estava querendo dizer é que o marido era falso, foi falso. Não no sentido de traição conjugal, mas no sentido de traição de ideias, traição ética, no sentido da falsidade. Só que ela só conhece uma palavra para falar sobre isso. Mas fica limitado o vocabulário. Então, para ela, é isso. É traição. Tudo é traição. Aí, quando eu ofereço a palavra, não, peraí, ele traiu ou ele foi falso contigo? Isso, ele foi falso. Ele estava sendo falso. Então, essa é uma questão que na psicanálise com adultos é muito complicada. Porque não entendo. No tratamento de adultos é muito complicado. Não tem essa versatilidade de palavras para tentar compreender, para poder compreender os diferentes da realidade. Nós podemos começar? Tem mais, por favor, muito mais gente? Bem, quem chegou. Já estamos com 14 minutos de tolerância. Então, assim, ó, hoje nós vamos... A minha prática maior no trabalho com surdos é com adolescentes e adultos. É onde eu tenho mais prática de clínica. Então, não sei se dizer se eu estou no meu chão, ou se dá para dizer isso, mas eu acho que é isso. Vou falar do meu chão. E também não só com surdos, tá? Na clínica em geral, a minha prática maior é com púberes, adolescentes e adultos, ouvintes também, né? Minha prática clínica.
Eu atendo crianças, já atendi crianças, mas em menos quantidade, né? Menor número. Então, não dá pra, a minha clínica toda é com adolescentes e adultos. Então, a adolescência é um momento crítico para todas as pessoas. Eu vou introduzir um pouquinho o que eu penso da adolescência. É um momento de amarração da estrutura. Por que eu estou começando? Então, porque naquelas etapas, nós estávamos falando dos momentos críticos, que o Benoît Vérolles fala, dos momentos críticos para a surdez, para os surdos. O quarto momento que ele aponta é a adolescência, como sendo um momento... E é interessante, assim, porque, bom, ele aponta como sendo um momento crítico para os surdos e é um momento crítico para qualquer pessoa, né? Então, para todas as pessoas é um momento crítico, é um momento de amarração da estrutura, é um momento onde o sintoma estruturante deve definitivamente dar conta ou não das etapas simbólicas, das exigências simbólicas. É um processo subjetivo e não uma etapa. Eu entendo a adolescência como um processo subjetivo, não uma etapa da vida do sujeito. A puberdade, por outro lado, é uma etapa do desenvolvimento provocado pelo orgânico. Na puberdade, o corpo irrompe na subjetividade, provocando uma mudança subjetiva. No entanto, a puberdade não pode ser negada ou desconhecida. Desta forma, a adolescência não é um processo para todos. Não necessariamente quem entra em puberdade entra em adolescência. Então, o que eu estou dizendo? Que a puberdade é um processo que acontece, é uma etapa do desenvolvimento orgânico que acontece no corpo do sujeito. Independe da subjetividade. Tanto que uma pessoa com lesão cerebral severa, acamada, uma mulher, né? Com lesão cerebral severa, acamada, inconsciente, ela menstrua. Ela pode menstruar. Então, ela pode entrar em puberdade, mas ela não vai entrar em adolescência. Porque a adolescência pressupõe uma série... A adolescência pressupõe uma série de... processos subjetivos que o sujeito tem que transpor entre a infância e a vida adulta. Então, não dá para dizer que todas as pessoas elas entrem em adolescência. Eu penso que, por exemplo, na adolescência típica, né, do que é esse processo, ela pode passar por algumas dessas etapas. O sujeito precisa vencer, né, para vencer a adolescência, ele precisa vencer 3 processos, segundo o Racial, para transpor a adolescência e chegar ao momento adulto. O primeiro deles seria a ruptura definitiva com o corpo da mãe, e tudo o que isso significa como ruptura definitiva da família, deslocando da família de origem o lugar do grande outro. Por que eu estou trazendo isso? Porque, vejam bem, se o Racial, Jean-Jacques Racial, um psicanalista francês, diz que um dos processos da adolescência, o sujeito precisa transpor para sair da infância para o mundo adulto, é a ruptura definitiva do corpo da mãe, a gente já pode, por aí, começar a pensar o que acontece com grande parte dos sujeitos surdos que a gente conhece. Então, o corpo da criança, o que isso significa? Significa o seguinte: o corpo da criança é da mãe. A mãe manipula o corpo do bebê. Ela manipula, tem que manipular, deve manipular o corpo do bebê. Na infância, a mãe continua manipulando o corpo do bebê. Continua o corpo sendo
vinculado à mãe, continua sendo da mãe. Na adolescência, ele deixa definitivamente de ser da mãe. A mãe não pode manipular o corpo do bebê, do adolescente. Isso pressupõe o seguinte também, que todo saber colocado na família tem que, ao final da adolescência, ser desvinculado dessa família para estar no mundo, no outro, no grande outro, como em psicanálise se diz, para estar fora da família. O sujeito vai buscar fora da família esse saber, esse grande outro. Nós buscamos na ciência, por exemplo, no conhecimento científico. Esse foi o processo. Aquilo que a gente acreditava, que o pai da gente sabia, que o pai da gente dava conta, no nosso processo, nós fomos buscar no conhecimento científico. Eu, ao menos. Né? Bom, um outro processo é aceitar que o corpo não é mais o mesmo. Aceitando perder o corpo infantil e viver com as castrações impostas pelos limites do corpo adolescente e adulto. Abandonar o corpo infantil e viver com aquele corpo, com as castrações que esse corpo exige, né? Que esse corpo tem. E o terceiro que o Raciel fala é renunciar definitivamente ao polimorfismo infantil. Isso quer dizer a ilusão de poder determinar o próprio sexo e abrir mão de obter a gratificação infantil de diferentes formas, diferentes partes, ou melhor, abrir mão de obter gratificação sexual de diferentes formas no corpo, de diferentes zonas erógenas. O adulto não tem a mesma gratificação sexual que tem a criança. Ele passa a ter outra. Então, esses são os 3 processos que um sujeito, uma criança, precisa transpor para chegar à vida adulta. Então, a adolescência é o momento de concluir o processo de subjetivação, de reorganização importante no plano psicológico. Momento onde há necessidade de construção de uma identificação, de uma identidade social e afirmação da identidade sexual. Necessidade de colocar em prática tudo aquilo que foi adiado na infância. Aquilo que as crianças... no futuro, então... Quando tu crescer, tu vai namorar. Quando tu cresceres, tu vai beijar na boca. Quando tu cresceres, tu vai dirigir. Tu vai ter uma profissão. Tu vai ser papai e mamãe. Tudo isso que a gente quer o sujeito adia, né? O adolescente se imagina no futuro e começa a agir. No sujeito surdo, mesmo que os momentos anteriores tenham sido superados, sem maiores dificuldades, na adolescência, a surdez acaba por ser uma barreira para realizações dessas etapas. Em todos os sujeitos surdos e ouvintes, as identificações têm efeitos diversos, positivos e negativos. O eu não se faz senão por identificações. O eu é formado de capas sucessivas de identificações, algumas recobertas por outras que vêm ocupar o seu lugar. É por meio destas identificações imaginárias e simbólicas que podemos dizer quem somos ou que podemos nos relacionar com os outros. A representação que os pais ouvintes e, consequentemente, o social possuem da surdez a transformam em uma diferença que pode ser impeditiva à identificação. A língua de sinais utilizada por estes adolescentes não é tomada como parte da cultura, e os pais ouvintes normalmente são incompetentes nessa língua, deixando estes adolescentes em uma língua diferente
daquela praticada pelos pais e por este social. De maneira diferente do que podemos supor, os filhos surdos aprendem a língua de sinais nas escolas e nos clubes, como eu já disse aqui, né? Na infância, eles têm vocabulário precário e são facilmente acompanhados pelos pais. Mais tarde, e conforme a adolescência se aproxima, a distância vai aumentando e os pais já não acompanham mais o vocabulário ampliado dos filhos. Então, os pais ouvintes, eles, no início, quando nas crianças, eles conversam com as crianças e têm um vocabulário. Agora, com os adolescentes, já não... e não é uma questão imaginária do adolescente, meu pai não me entende. No surdo, é real. Eu acho que eu falei para vocês daqueles alunos que eu levei na escola de ouvintes e que a aluna ouvinte perguntou: o pai de vocês entende tudo que vocês falam? E eu perguntei para a aluna ouvinte: e o teu entende tudo que tu fala? E ela disse: não. Não, é claro que tem essa dimensão de que o adolescente não se sente compreendido pelos pais. Só que no adolescente ouvinte, na grande maioria dos casos, ele não se sente, ele imaginariamente não é compreendido pelos pais. No caso do adolescente surdo, ele não é realmente compreendido pelos pais. A língua que ele fala é outra que não a dos pais. Então, conforme a adolescência se aproxima, a distância vai aumentando e os pais já não acompanham mais o vocabulário. Ao estabelecer a distinção entre o eu e o outro, ao se defrontar com a diferença sexual, as outras diferenças vão sendo possíveis de serem percebidas. A criança surda começa a se dar conta que existe uma diferença importante entre ela e os outros, além, é claro, de tomar consciência da diferença de sexo. Na criança surda, a voz não transforma a relação corpo a corpo em uma relação de aliança, como acontece com as crianças ouvintes. A língua oral não vem apaziguar a dor da individuação. Na criança ouvinte, a voz, a fala, é a forma de aliança que ela encontra com o outro. No surdo, não, né? No surdo, isso não acontece. Na grande maioria dos casos, nesse momento, quando a língua deveria de vir, não há fala no surdo, né? A fala surgirá mais tarde, quer por via oral, pela oralização, quer pela língua de sinais. Durante a infância, a exigência de sociabilidade é facilmente correspondida pela família. Pais ouvintes com sua língua de sinais precária, ou o filho com sua oralização mais precária ainda, são capazes de estabelecer um elo de confiança, onde, mesmo com o convívio com ouvintes, o vínculo familiar é suficiente para assegurar o sujeito. Então, na infância, essa precariedade linguística, dessa troca, ela é suficiente para que o sujeito, a criança, estabeleça um vínculo de confiança com os pais. Porque as trocas são de outra ordem, inclusive, né? Que não pela compreensão da fala. Mas, em decorrência do trabalho psíquico que os movimentos pubertários acarretam, o adolescente surdo, como qualquer outro adolescente, precisa se afastar dos pais e criar um espaço próprio. Então, é fundamental e é constituinte da subjetividade, como eu estava falando daqueles processos, é constituinte que o sujeito se afaste dos pais. Então, para se tornar um adulto, qualquer pessoa em determinado momento, ela precisa dizer: puxa, meus pais não sabem tudo. E aí vão em busca de quem possa dar essas respostas fora da relação paterna. Bom, isso obviamente precisa acontecer com os surdos também. Óbvio, né? São sujeitos.
Então, ele precisa criar um espaço, ele precisa dizer: meus pais não sabem tudo. Encontra-se, então, aí ele encontra-se dessa forma confrontado com uma outra diferença da conta. Não só a diferença entre eles, os pais e o social, mas a diferença da falta da audição ou da falta da fala. E pode encontrar dificuldades que criam para criar um novo ambiente de trocas fora do circuito familiar. Então, o que eu quis dizer? Que na hora que o adolescente surdo vai em busca de um outro lugar para dizer esse supõe, ele pode, ele vai ter dificuldades de encontrar esse outro lugar onde esse outro supõe. Se ele não tiver em grupo, se ele não encontrar, né? Nos grupos, os adolescentes poderão exercer a rivalidade, a competição, os namoros, e se sustentar para se opor ao mundo adulto e ao mundo ouvinte. O grupo ele tem uma ação de acolher esse adolescente para que ele possa sustentar o mundo, para que ele possa questionar o mundo adulto. No caso dos surdos, ele vai questionar o mundo ouvinte, que é o mundo dos adultos. Eu estou falando de surdos, filhos de pais ouvintes. Então, por ter uma identidade fragilizada e ameaçada, ele pode se opor com mais fervor aos ouvintes e aos adultos, professores e pais ouvintes. E procurar os adultos surdos para estabelecer uma relação que está dificultada pela crise de comunicação com os pais. Então, os adolescentes surdos, nesse momento onde eles vão dizer os pais estão errados, eles vão dizer... quando eles dizem, né? Quando a gente escuta eles dizerem: meus pais não gostam de surdo. Meus pais não sabem língua de sinais. Eles não gostam de surdo. Meus pais não gostam de mim porque eu sou surdo. E aí eles vão procurar, noutros grupos, fora da relação familiar, aquilo que todo adolescente vai procurar, só que com um distanciamento maior. Uma crise, vamos dizer, mais aumentada. Porque a comunicação com os pais, ela realmente está impedida. Nesse momento, pode acontecer deles se tornarem presas fáceis às comunidades, aos oportunistas. Não somente pela ingenuidade, mas pela falta de vivência. E também pela fragilidade constitutiva. O pai ouvinte torna-se agora o anti-herói. As diferenças são insuportáveis e a família ouvinte não tem mais valores a serem transmitidos. Então, ou os surdos dizem, eles não entendem ou eles não gostam de surdos, como dizem alguns adolescentes surdos, né? Então, a lei e as regras sociais são tomadas como sendo dos ouvintes e são recusadas pelos surdos. E elas podem aparecer sob forma de comportamento antissocial. Por quê? Ao estabelecerem que o mundo ouvinte não me serve para nada, eles correm o risco de apresentarem comportamentos antissociais. Alguns adolescentes não têm coragem de enfrentar as dificuldades reais do social, como, por exemplo, de grande parte dos pacientes que atendi. Eles não se sustentam fora da alienação ao outro materno. Então, o que acontece com isso? Quando a comunidade não os acolhe, em alguns casos, e na grande maioria dos casos que eu atendi, claro, talvez até por isso eles recorram à terapêutica, né? Eles não se sustentam fora da alienação ao outro materno. As pessoas não se conseguem se confrontar
com o social? Bom, então, são pessoas que vêm de uma... eu vou dizer assim, ó, jovens que, ao terminarem o colégio, ou mesmo a universidade, não encontram maneiras de seguir adiante e entraram em depressão, se deixando absorver pela melancolia, patologia mais comum entre os surdos. A melancolia e a depressão. Então, inúmeros casos de sujeitos que, ao terminarem ou o colégio ou a faculdade agora, eles não conseguem mais, não conseguem se inserir na comunidade, no social, e acabam retornando. Por exemplo, uma paciente que eu tive que fez todo o colégio, tinha amigos, teve namorado, fez faculdade, foi trabalhar. Teve um desagravo no trabalho, abandonou tudo, se deprimiu, não tomava mais banho, não tomava conta da casa dela, começou a ter sintomas de toque. Então, quando o pai foi à casa dela para... era uma menina que eu conhecia, ela estudou na escola que eu trabalhei, era uma pessoa que vinha se desenvolvendo muito bem. Então, aí quando o pai vai no apartamento dela, que ela morava sozinha, encontra a casa coberta de revistas que ela comprava para depois, sabe-se lá muito bem para que ela ia fazer. Então, acúmulo de lixo, que o pai diz, o pai chama de lixo. Então, o pai pede para que ela bote fora, e ela não consegue botar fora. Então, os pais levam ela para morar de volta com eles. E aí ela vem para análise sem uma explicação do porquê que isso aconteceu. Não quero mais trabalhar. Por que tu não quer mais trabalhar? Não gosto mais. Então, ela regride todo o processo subjetivo a um estado infantil, onde ela nem questiona a sua sobrevivência. Claro, isso mostra que ela não tinha condições subjetivas de se confrontar com essa independência, né, que ela estava vivendo. Então, isso aí, inúmeros exemplos assim. O social, então, o preconceito, a falta de políticas de inclusão, reforça o sentimento de menos-valia construído lá na infância. As incapacidades linguísticas e as escolaridades quase inexistentes dão ao adolescente pouquíssimas credenciais para o ingresso no mundo adulto. A comunicação entre pais ouvintes e filhos surdos, já precária devido à diferença de língua, na adolescência se torna nula. O acréscimo de vocabulário em língua de sinais adquirido por o surdo não é acompanhado pelos pais, já disse isso. E torna a crise da adolescência mais visível e intensa. A escola, a comunidade surda, os colegas, ou até mesmo os pais que dominam melhor a língua de sinais, são procurados. Muitas vezes para fazer mediação, isto é, para levar ao surdo a palavra dos pais. Então, muitas vezes o psicólogo é procurado para dizer para o filho aquilo que os pais, muitas vezes, os pais me procuravam e diziam, diz para ele isso. Vocês irão me dizer que isso também acontece com ouvintes. Mas não é na mesma proporção, nem tem o mesmo significado. Quando um pai diz, ele não me entende, ou quando o surdo diz, o meu pai não me entende, é real. É como se não é.
o pai fala uma língua e exatamente, Adriano, são estranhos no ninho. Eu tinha uma paciente que me dizia: eu não gosto de almoçar com os meus pais, com meus irmãos, no almoço de domingo, porque eu não acompanho o que eles estão conversando, e quando eu pergunto o que eles estão falando, eles resumem. E eles contam. Bom, eles estão falando. Aí, hoje mesmo, uma paciente, eu estava contando para o Albérico, uma paciente me contando que o filho dela, que a filha dela, conversa com a irmã, procura a irmã para conversar. E ela pergunta para a irmã, essa paciente é adulta, não é adolescente, ela pergunta para a irmã e para a filha: o que vocês estão conversando? E ela diz que a irmã e a filha, né? Então, a filha dela, da surda, e a tia, no caso, né? Então, que elas estão falando uma coisa, um assunto comprido, e para mim, me falam assim. Então, quando ela pergunta o que vocês estão falando, as duas falam um pouquinho assim. Mas não é um pouquinho. E vocês estavam falando uma coisa comprida. Isso é uma queixa super recorrente. E, bom, aí, então, eles procuram um outro, os pais procuram e os surdos procuram alguém que possa fazer essa mediação entre eles e o mundo ouvinte. Os pais ficam impossibilitados, então, de acompanhar o crescimento do filho e de agirem como supervisores desse acesso à vida adulta. Porque o papel dos pais dos adolescentes é agirem como supervisores do crescimento. Eu digo para os pais de adolescentes que eles têm que brincar com os filhos de mamãe posso ir. Eu não sei se vocês conhecem essa brincadeira, que era uma brincadeira que a gente fazia, que ficava essa brincadeira de rua, né? Fica um lá na frente e todos aqui, atrás. E aí a gente dá um passo para frente e pergunta assim, a gente pergunta assim: mamãe, posso ir? E a mamãe diz sim ou não. E aí, quando ela diz sim, ela diz, a gente pergunta, quantos passos? E aí ela diz quantos passos a gente pode caminhar. Então, esse é o papel do pai de adolescente. Ficar lá dizendo se o adolescente pode e quantos passos pode dar, e que em direção pode ir. Mas nunca levar pela mão, nunca agarrar da mão e levar, nunca dizer para onde ir. Os pais de adolescentes surdos não conseguem fazer isso. Porque, primeiro, eles são absolutamente destituídos do papel. Radicalmente destituídos do papel de confiança. Eu estou falando normalmente, tá? Eu estou falando o que acontece na maioria das vezes. Eu não estou dizendo que tem que ser assim. Justamente, a questão é que não é preciso que os pais, desde o filho pequeno, desde o nascimento, se ocupem para que isso não seja assim. Para que eles não se tornem, para que o filho não se torne um estranho naquele ninho. De verdade, né? Um patinho feio de verdade, como o patinho feio era um cisne. Então, para que o filho não seja um cisne naquela ninhada. Então, a diferença de língua e a falta de transmissão da palavra do pai leva o adolescente surdo a se distanciar ainda mais desse pai considerado incapaz, buscando na comunidade
mais que o adolescente ouvinte, o pai ideal que lhe garantirá a promessa fálica. O que eu quero dizer com isso? O adolescente ouvinte vai também, o adolescente, então não vou distinguir surdo do ouvinte, o adolescente, ele vai procurar no simbólico, no social, no simbólico, aquilo que ele descobriu que os pais, que a família não tem. O adolescente, o surdo, vai buscar na comunidade surda. Só que ele vai buscar na comunidade. O adolescente ouvinte, ele tem um indício de que pode ser que ali não tenha. Pode ser que eu não encontre essa segurança, essa certeza. O adolescente surdo, ele tem assim como ele tem absoluta certeza que os pais ouvintes são incapazes, ele tem absoluta certeza que a comunidade surda é capaz, vai garantir, sabe tudo. O que é muito perigoso. Então, a castração e a impotência paterna são rejeitadas, e junto com ela a comunidade ouvinte que o pai representa. E é na comunidade surda que o adolescente vai procurar a similaridade e a identificação e uma relação feliz com o pai ideal. O que na prática se percebe e na prática o que a gente percebe é que sempre tem alguém rapidamente se oferecendo para encarnar esse pai ideal. Sempre na prática vai ter alguém, ou é o pastor. Na época que eu trabalhava na escola, quem se oferecia para esse lugar era, além da diretora, das professoras, era o pastor. O pastor era esse ideal de pai que o adolescente, eles se ofereciam para esse ideal. Então, ele sabia tudo, ele ia resolver tudo, e o adolescente precisava ir ao culto, trocar de religião muitas vezes, né? O adolescente que tinha origem numa religião católica, ou umbandista, afro, sei lá, passavam a ser protestantes. Todos se batizavam. Então, é no momento da crise da adolescência que surge no jovem surdo a fantasia de não fazer parte daquela família, de que seus pais não são seus pais por serem ouvintes. Isso chega ao ponto de adolescentes acharem que foram adotados. Seria bom que eu descobrisse que os meus pais são surdos. E o sonho de talvez pertencer a uma família de surdos, né? Isso eu já ouvi de adolescentes. Quando esses jovens surdos são filhos adotivos, alimentam ou a fantasia de terem sido abandonados por causa de sua surdez, ou a fantasia de encontrarem outros surdos na família de origem, ou de ter sido abandonados pela surdez. Né? Então, é uma fantasia que eles, quando são surdos, eles são adotados. A surdez marca o destino identificatório de cada sujeito, e a privação da audição coloca em perigo a possibilidade de transmissão transgenealógica dos enunciados identificatórios, sustentados pela fala que os pais ouvintes receberam de seus próprios pais. O que a gente percebe, né? Que os pais não transmitem mais aos adolescentes surdos, nem aos filhos surdos, né? No resumo, a história familiar. Aqueles enunciados transgenealógicos, aquilo que a gente ouve, aquelas histórias que a gente ouve da família, que todo mundo pode contar aqui, se eu perguntar para vocês, os surdos não têm, eles não carregam, a maioria. Então, se a gente perguntar para um adolescente surdo o que o teu avô fazia, eles não sabem dizer. Que trabalho tinha teu avô? Por que teu avô casou com a tua avó? Porque isso são histórias que raramente são contadas.
assim, senta aí que eu vou te contar a história da família. Isso são coisas que são conversadas. Como a língua ela não dá conta, isso não é transmitido. É claro que, atualmente, a gente tem encontrado muito adolescente ouvinte com essa questão. Então, eu não estou dizendo que são patologias ou sintomas que são exclusivos da surdez. São exclusivos dessa ruptura que existe, que a surdez provoca. E essa ruptura ela pode ser provocada de outras formas, não só pela surdez. Né? Portanto, o adolescente surdo vai buscar na comunidade surda, representada por associações, escolas ou clubes, uma possibilidade de identificação. Bom, meus pais não sabem, esses lugares é quem sabe. Então, capaz de dar conta da sua pergunta pelo quem sou eu. Essa possibilidade identificatória minimiza seu sentimento de estrangeiridade, colocando em uma relação imaginária de igualdade. Olhem só a pegadinha. É preciso que o adolescente se sinta entre iguais. Quando ele começa a se diferenciar dos pais, quando o sujeito começa a se diferenciar dos pais, ele vai buscar na turma, no grupo, na trupe, na gangue, iguais. Então ele diz assim: estou entre iguais, aqui todo mundo me entende. Aqui eu sou entendido, aqui tudo que eu falar você aceito. Todos os adolescentes, a Maria Rita Kell fala da função fraterna. Essa é a função fraterna. Acolher esse sujeito, né, que se desentendeu com os pais, se decepcionou com os pais. Então, o que pode acontecer aí? Uma das patologias comuns é os pais não permitirem esse desentendimento. Então, os pais, isso muito comum em ouvintes, eu atendo um adolescente que o pai é um prepotente, é um totalitário prepotente, e o pai não se permite ser questionado. Quando o pai não se permite ser questionado, esse sujeito não consegue dizer: esse pai não presta. Mas esse pai está errado, eu não concordo com ele, ele não sabe. Ele diz que, por exemplo, né, ele diz que fumar maconha vai me viciar? Trouxa! Meus amigos fumam maconha e não se viciam. Não vão, eu não vou me viciar, porque eu sei fumar maconha, por exemplo, né? O pai totalitário não permite isso. Bom, o que aconteceu com esse meu paciente adolescente? É muito interessante. Ele não, ouvinte esse caso, né? Ele não consegue achar, ele não consegue se integrar numa turma, num grupo. Ele não consegue fazer amigos. E olhem só que interessante o que aconteceu esses dias. Ele está tentando, né, com a ajuda da análise, tentando se encontrar num grupo. Aí ele vai com os amigos do irmão mais moço, que o irmão mais moço não tem esse problema, ele vai para a praça, para uma praça jogar bola. E aí são todos assaltados, são 5 e são assaltados por um cara. Quando eles chegam em casa e contam para o pai diz: mas pá, vocês 5, um cara, vocês se deixaram assaltar por um cara. E ele vem e me conta isso, né? Que o cara disse que estava armado. E eles entregaram o celular, pronto. E eu disse: e o teu pai disse isso? E que se teu pai tivesse lá, o que ele ia fazer? Ia virar, ia gritar: Shazam!
E aí ia tirar a roupa, ia virar um super-herói, ia sair batendo no ladrão? Era isso que teu pai ia fazer? E ele riu. Então, o que eu faço com isso? Tento mostrar para o adolescente que ele pode questionar essa potência paterna. Que esse pai que se faz de potente, que não é bosta nenhuma. Para que ele possa, assim, dizer, mas, bom, se o pai não é bosta nenhuma, eu posso também ser alguma coisa. E eu vou ir em busca de alguém que saiba mais que o meu pai, para me ensinar alguma coisa. O adolescente surdo faz isso também. E ele vai, então, buscar na comunidade surda, em alguém que fale língua de sinais, ou que seja surdo, não necessariamente que fale língua de sinais, ou que entenda o que ele está dizendo, esse lugar. Para que ele não se sinta tão estrangeiro, tão diferente. Da mesma forma que o adolescente ouvinte. Só que, no caso da surdez, como eu estou dizendo, isso é real. É a mesma coisa que eu morar no estrangeiro e falar francês o dia inteiro, mas no final da noite eu ia encontrar com os brasileiros para, finalmente conseguir falar minha língua. A surdez pode provocar uma alternância na representação de mundo do adolescente. A comunicação entre ouvintes e surdos contém essa discordância. Ambos tentam se ajustar ao modo de ser do outro, mas resta essa estrangeiridade imaginária marcada pela diferença de língua usada por eles, entre a língua de sinais e o português. O surdo habita um corpo diferente, sem voz. O externo é o mesmo, mas o mundo interno é imaginado diferente. O que a gente pode dizer, então, se a comunidade surda não vem abrigar esse adolescente perdido? O que acontece com os surdos que não têm a possibilidade de viver na comunidade surda? Que novas identificações eles serão possíveis, né? O que ele vai poder juntar quando ele diz meu pai não serve, meus pais não me servem, como exemplo? A quem eles podem buscar como exemplo? Então, a comunidade surda, ela é importante, ela é fundamental para o desenvolvimento subjetivo, para o crescimento, para a saída da adolescência, para que haja uma possibilidade de saída da adolescência e de ingresso no mundo adulto. E verifique em meu trabalho as dificuldades do sujeito surdo ingressar na vida adulta e que a surdez estabelece uma espécie de adolescência prolongada. As dificuldades não são apenas decorrentes dos preconceitos, que mantém sem acesso àquilo que seria a atribuição da vida adulta. Podemos dizer que são decorrentes da impossibilidade do adolescente surdo formar novas relações subjetivas que lhe permitam sair da tutela da comunidade surda e enfrentar sua condição singular. Bom, então, primeiro assim, os adolescentes surdos que saem, que não encontram a comunidade, tá? Vamos voltar a isso. Vou trazer um exemplo para você. Uma moça surda, eu não sei se eu já falei desse caso aqui, mas vou falar de novo, porque serve também como exemplo disso. Uma adolescente surda que estudava em escola ouvinte. Ela vinha muito bem, ela vinha dando conta da questão escolar e das relações muito bem. Ela tinha amiguinhos até a adolescência. Quando ela entra em adolescência, é uma família muito bem organizada, ela tinha uma irmã mais velha, uma menina linda,
a irmã mais velha, riquinha, que adorava a irmã surda. Só que a surda começa a agredir a família. E a brigar com a irmã mais velha, a brigar com os pais, não quer mais sair do quarto, começa a ir mal na escola, não tem mais amigos. Bom, o que aconteceu, né? Ela era oralizada, ela não sabia língua de sinais. Quando ela começa a se dar conta da diferença entre ela e os outros, quando ela começa a buscar nos outros adolescentes os iguais, ela não encontra, porque ela era surda, ela não acompanha as conversas, ela não consegue estabelecer aquilo que nos grupos de adolescente a gente estabelece, que é a gíria comum. Vocês lembram daquela música do Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego? Aquilo foi uma gíria comum criada num grupo de adolescentes. Vocês sabem disso, né? Da história dessa música, né? Foram 3 amiguinhas que começaram a falar isso de um gurizinho que elas queriam pegar. E isso viralizou e você sabe a história. Então, a surda, esta menina, ela não conseguia entrar nesse jogo de uma linguagem que só nós nos entendemos, esse vocabulário que o adolescente cria nas turmas, aquilo que é só nosso. Ela não conseguia entrar nisso. E aí ela foi sendo excluída, excluindo, porque o adolescente, ele também não acolhe o diferente. Assim como ele busca iguais, ele também não deixa entrar ninguém que é diferente. E a mínima diferença não entra na turma. Não é não precisa ser uma diferença de língua, é a mínima diferença. Às vezes, são questões que são da ordem da subjetividade, que os adultos não identificam, mas que os adolescentes identificam. E aí o cara é excluído e sofre bullying. Bom, nesse caso, a menina se excluiu, começou a se deprimir, começaram os problemas, começou a ir mal na escola, todos os problemas. Aí a mãe leva, então, aí ela falava, ela oralizava muito bem, e ela se recusava a oralizar. Ela não falava mais em casa. Aí a mãe pede ingresso para ela no ensino médio da escola especial, né, do Concórdia, escola para surdos. A menina entra na escola, ela tinha 16 anos. Em 2 meses, ela tinha mudado. Ela tinha amigos, ela estava feliz da vida, ela fazia festa, convidava amigos para ir na casa dela. E a mãe me procurou, né, depois de 2 meses, e me disse... Aí ela aprendeu língua de sinais, claro, né? A mãe me disse, o que vocês fizeram com a minha filha? Ela agora não cala a boca. Ela chega em casa, não cala a boca, oralmente. Ela sabia língua de sinais, mas aí ela chegava em casa e começava, no almoço, a contar tudo o que tinha acontecido na escola. Não deixava mais ninguém falar, tomava a palavra e contava. E a mãe, muito feliz, ela não cala a boca. Por quê? O que aconteceu? Ela passou ao aprender a língua de sinais, ela e encontrar um lugar de semelhança, ela se permitiu retomar a relação familiar. Porque, claro, era uma família super bem constituída, essa ruptura não estava sendo mais do que o necessário. E aí ela chegava em casa e contava para os pais que ela conheceu um menino, que ela conheceu uma menina, que ela tinha amigo, que ela foi convidada para não sei o quê, que a professora falou não sei o quê. Essas coisas das relações que
que se tornaram possíveis. Bom, mas aí, né? Vamos ver onde é que eu fui, o que eu parei aí. Bom, podemos dizer que, vou ler de novo, podemos dizer que são decorrentes da impossibilidade do adolescente surdo formar novas relações subjetivas que lhe permitam sair da... Então, o que acontece? Porque esses adolescentes, essas pessoas que eu digo que têm uma adolescência prolongada, que entram na adolescência, se tornam adolescentes, mas não saem nunca mais disso. Como se a adolescência fosse uma ponte sem uma das cabeceiras. A pessoa chega ali e não sai mais. Então, eles não encontram novas formas de relações subjetivas que lhe permitam sair da tutela da comunidade surda e enfrentar sua condição singular. Então, aqui falamos da destituição do lugar imaginário de grande outro e a descrença nesse lugar de ideal e dos vários nomes dos pais. Bom, na prática, nem todos são santos ou demônios. O jovem surdo busca na comunidade uma possibilidade de formar grupos nos quais a diferença, marcada imaginariamente pela surdez, não seja relevante. No entanto, a comunidade surda pode ser uma forma de excluir a diferença, de manter, como diz o psicanalista Charles Neumann, forcluir o nome do pai, excluindo toda a diferença que possa abalar a certeza de uma segurança entre iguais. Então, aí qual é o risco que corremos? Que a comunidade surda, por ser uma comunidade fechada e diferente, ela não abale a garantia de segurança e o sujeito não consiga sair dali, daquele lugar. A comunidade surda, que deveria acolher suas identificações até o momento em que possa sustentar novas identificações como suas, e a comunidade como uma via de identificação possível, se utilizando dela como uma via de acesso à maturidade e à inserção no social. Então, o sujeito vai buscar na comunidade surda isso como uma via, uma garantia possível, um determinado tempo, um apaziguamento, a gente pode falar, para dali ir buscar fora da comunidade, então, fora da turma. Por que quando a gente vai envelhecendo, vai se tornando maduro, a gente não vai precisando mais da turma. A gente pode viver entre pessoas que já não são mais iguais a gente. Por exemplo, quando a gente vai para o trabalho, a gente não escolhe com quem a gente vai trabalhar. A gente trabalha com pessoas que, às vezes, não têm nada a ver com a gente. Isso não é insuportável. Bom, aí dá o break. Aí dá a ruptura. Quando o sujeito surdo sai da comunidade e entra no mundo do trabalho. Então, na ponta de sua travessia, né, quando ele passa pela adolescência, nada lhe indica um novo caminho, fica como que inacabado, fica como que em suspenso. Não tendo para onde ir, ele fica preso numa adolescência sem fim. Para estes jovens, resta, então, a depressão em função de uma diferença que não tem lugar no simbólico. Incapazes de fazer luto pela audição, não conseguem encontrar suporte identificatório para o que eu sou, restando-lhe a questão: se não sou igual a eles, o que eu sou? Para alguns, essa pergunta é respondida por meio da incapacidade da doença, deixando-os presos a uma imagem de si próprio, assentada na deficiência. O ser surdo torna-se uma marca identificatória que constitui e assegura um lugar imaginário, embora não assegure um lugar simbólico. Nem de crescimento, né? É um suporte identificatório temporário, mas que pode aprisionar na igualdade e, apoiados na crença de uma diferença intransponível, manter o sujeito em uma condição narcísica. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que
A comunidade surda, a língua de sinais, aquilo que a gente é igual, pode aprisionar o sujeito e impossibilitar. E um sujeito que vem com todas essas fragilidades que eu falei todos esses dias, que não consegue suportar a desigualdade fora da comunidade surda. E aí ele não consegue realizar nada que não seja ali, entre iguais. Mesmo sendo capaz de acolher as identificações desses sujeitos, a comunidade surda e a língua de sinais correm o risco de representar para os sujeitos uma ponte sem uma das cabeceiras, como eu falei antes. E então, o último e quinto momento crítico, onde a patologia pode se manifestar, que será no ingresso na vida adulta e na vida profissional. As dificuldades escolares, a falta de uma profissionalização, as dificuldades de comunicação e a falta de suporte na sociedade, além de políticas inclusivas ou efetivas, acarretam uma impossibilidade de ingresso no mercado de trabalho, obrigando o sujeito a ficar dependente dos pais em uma eterna adolescência. As ações públicas de inclusão são centradas nas escolas e não no mercado de trabalho. Isso não é só para a surdez, né? A gente sabe que as políticas de inclusão elas estão voltadas para a inclusão nas escolas, na escolaridade. O sujeito cresceu, ele é abandonado. Então, eu vejo, por exemplo, as cotas para estudantes surdos. Eles têm surdos, ou melhor, estudantes negros. Eles entram na universidade, mas são abandonados dentro da universidade. Então, aquilo que a diferença acarreta, eu tinha uma paciente que dizia, Cristina, eu não tenho, ou eu tiro xerox, ou eu almoço, que as aulas eram de manhã e de tarde, e ela morava na periferia. Então, ela vinha para a faculdade, ok, mas ela tinha dinheiro para ou tirar um monte de xerox que os professores pediam, ou para almoçar. Ela não conseguia voltar em casa. E aí o que acontece? A universidade, dando conta disso, dava uma cota de xerox. Só que os professores pediam muito mais xerox do que a cota que eles tinham. Então, eles gastavam a cota de xerox e aí, igual, não tinham dinheiro. Então, toda essa problemática social que está no nosso país vinculada à negritude, não tinha espaço, assim como as políticas de inclusão para os surdos. O mercado de trabalho não está para nada. E aí eu posso citar inúmeros exemplos para vocês de pessoas surdas maltratadas ou abusadas ou demitidas, né, no trabalho. Por exemplo, eu tinha uma paciente que descobriu, lá pelas tantas, que a colega dela, ela trabalhava no supermercado, e como ela era era uma gringa muito forte, muito maníaca por limpeza, essa paciente, ela veio para o tratamento porque ela se separou do marido. O marido separou-se dela, arranjou outra. E ela não se conformava com a ideia de que ele tinha rompido com o pacto nupcial. Então, ela dizia, o meu pai disse para ele que ele tinha que ficar casado comigo. E como que ele não ficou? Então, isso não havia possibilidade de ela acolher essa decisão dele. Olha aí. Eu dizia, pois é, mas ele não quer mais. Não pode não querer mais. Bom, e aí o que acontecia com ela?
A colega ouvinte dizia para ela, porque o chefe usava a colega ouvinte como intérprete, né? Passava as ordens para a colega ouvinte e a colega ouvinte que passasse as ordens para ela. E a colega ouvinte fazia com que ela ficasse. Era para fazer um revezamento de limpeza de balcões, elas trabalhavam ali nos frios, na parte dos frios. Então, no final do dia, cada uma teria que ficar um pouco mais para limpar o balcão e guardar os frios no congelador. Sempre era ela que fazia, porque a colega ouvinte não disse para ela que tinha que haver um revezamento. Até que ela foi se queixar para a chefia, pediu um intérprete, foi se queixar para a chefia que estava cansada, porque chegava muito tarde em casa todos os dias e que então queria se demitir. Mas aí a chefia descobriu. Mas como assim? Não é para tu chegar em casa todos os dias, é para ficar mais... Bom, então... E como esse caso, inúmeros, e vocês, quem convive com surdos, devem saber disso também. De inúmeros casos de... agora me lembrei de um intérprete que dizia... Um casal, eu acompanhava o filho ouvinte de um casal surdo. A mãe desse menino era uma filha de surdos e, portanto, era uma pessoa que se movimentava muito bem na vida, porque ela falava língua de sinais em casa e as problemáticas que ela apresentava eram problemáticas que não estavam associadas à surdez. Ela tinha diversas questões, mas que não eram associadas à surdez, que eram associadas a outras questões da família, mas não relativas à diferença de língua, à surdez. E, portanto, ela era uma pessoa, entre aspas, mais despachada, mais normal, mais... O pai do menino era um adolescente, eles eram adolescentes, eles não eram adultos praticamente nessa época, eles tiveram um filho muito cedo, mas era um rapaz que, filho de uma família rica, ouvinte, muito preconceituosa. Então, eles tinham muito problemas entre eles e eles acabaram separando. A mãe, uma vez, vem me contar, só que eles tinham uma relação tumultuada de amor e ódio, vinham e iam, e os pais dele estavam dispostos a separar o casal. E aí chamaram um intérprete. Os pais moravam no interior, o rapaz morava em Porto Alegre, e esse rapaz em Porto Alegre era acompanhado por esse intérprete. Um dia, então a esposa, né, a mãe do meu pacientezinho, me procura apavorada e furiosa, porque ela descobriu que esse intérprete dizia para o marido dela que ele se separasse dela porque ela era a encarnação do demônio, que ela era o diabo, que ela era a encarnação do demônio. O que acontecia com esse pastor, né? A família não queria essa relação, mas o rapaz era apaixonado por ela. E viviam brigando, e se separando, se juntando, se separando. Bom, mas a família não queria. Então, a família pediu ajuda, era uma família rica, que contribuía para a igreja desse pastor, e pediu ajuda para esse pastor, que era também intérprete, para que ele abrisse os olhos do filho dele
o quanto esta moça era perniciosa para ele. Bom, as pessoas... encontrei inúmeros casos de intérpretes ou de pessoas que vivem, ouvintes que vivem em torno da comunidade surda, se utilizando desse lugar de mais-valia para interferir nas famílias e nos casais. Às vezes, como é um caso, por exemplo, de um outro paciente ouvinte, filho de surdos, que tinha uma freira que acompanhava, uma freira que também era intérprete e que acompanhava a família, orientava a família, e que interferia de uma maneira inacreditável na vida familiar. Então, a fragilidade, a incompreensão, a falta de língua favorecia com que essas pessoas, às vezes, na maior boa vontade, né, se autorizassem a mantê-los nesse lugar que, em determinado momento, eu chamo de tutela. Isso que as pessoas supõem sobre os índios, né? Que são pessoas... Os índios, a gente supõe, algumas pessoas supõem que os índios são pessoas de uma cultura inferior, com menos capacidade, eu disse, hein? Com menos capacidade cognitiva e que precisam ser alertados. E que precisam, então, que o não surdo diga para eles como é que eles têm que viver. Isso também acontece com os surdos. Eu quis dizer os não índios, dizem como é que é. Isso também acontece com os surdos. Eles são, na maioria das vezes, tutelados. Tem sempre um ouvinte dizendo o que está certo e o que está errado, como é que devem se comportar, o que tem que pensar, o que não tem. E, às vezes, como é o caso desse pastor que dizia: a tua mulher, ela é a encarnação do demônio, tu tens que te separar dela. E o cara não queria. Chegaram a internar o rapaz por uso de drogas, eles usavam maconha, e chegaram a internar o rapaz por uso de drogas num hospital daqueles fechadésimos, e ela tentou visitar, né? E eles não deixaram, estava proibida a visita dela. E ela dizia: mas eu sou a esposa dele, eu sou a mulher dele. Bom, em qualquer legislação, a mulher e o marido têm direito, a não ser que sejam juridicamente impedidos, têm o direito sobre o marido ou a mulher. Quem é que interna alguém que está doente? Quem é o responsável? É a mulher ou o marido, não é isso? No caso dos surdos, não. Ela não era recebida pelos psiquiatras. Claro que, nesse caso, tinha um agravante, que os pais do rapaz eram ricos e médicos. Então, tinha esse agravante. Bom, então, o que eu estou falando das ações públicas de inclusão que são centradas nas escolas e não no mercado de trabalho. O sujeito surdo, quando consegue um trabalho, se adapta mal e normalmente perde o posto. Quando não é alvo de trapaças e chacotas, como eu falei. Eu posso exemplificar a história de uma mulher surda que trabalhava numa padaria, era esse caso que eu trouxe. Ela não entendia as ordens dadas e pela chefia e sofria abuso da colega. Os salários correspondentes à sua inclusão e escolaridade são, na grande maioria das vezes, insuficientes para seu sustento, os deixando na dependência econômica de algum familiar. Esses fatores, além dos já apresentados, são a causa da condição de marginalização que vivem os sujeitos surdos e da depressão como sintoma mais comum que eu encontro na clínica.
Essa moça que eu estava falando hoje, né, que a irmã dela e a filha dela conversam, e só falam assim para ela, ela trabalhava, ela tinha um trabalho. Aí ela perdeu o trabalho, não, ela saiu do trabalho, foi demitida. Ela foi demitida e agora ela cuida da avó. Então, ela não tem um trabalho. Quem sustenta os filhos dela é a família em troca do cuidado dela com a avó. Né? A avó dela. Ela é cuidadora da avó. Bom, e aí, assim, e a hora que essa avó morrer, que já é uma pessoa velha, é uma pessoa horrorosa, chata, que incomoda ela um monte, super exigente, mas velha. E se ela, quando essa senhora morrer, o que a minha paciente vai fazer para sustentar seus filhos? Então, facilmente o surdo é desobrigado dessa posição. Ela foi desobrigada de sustentar seus filhos. E ela facilmente foi colocada numa condição de um trabalho precário, né? De empregada doméstica da avó. Sem uma questão do que será dela no futuro, quando a avó morrer. Alguém vai ter que sustentar ela e os filhos, porque ela não está trabalhando. Então, uma pessoa que tem escolaridade, que terminou o 2º grau, mas não está inserida no mercado de trabalho. E assim eu já me deparei com pessoas, inclusive com nível superior. Tenho uma família que me procurou, a irmã me procurou, porque tinha a seguinte questão. A mãe e a irmã surda. A mãe infartou e tinha que sair do apartamento que moravam e ir para um outro lugar, porque esse apartamento tinha escada e a mãe não conseguia mais subir escada. E a irmã surda estava nesse lugar, nesse apartamento, né, onde tinha escada, só saía de lá para comprar cigarro e não tomava banho e se recusava a sair da casa. Porque a irmã surda dizia que elas querem que eu saia daqui porque elas querem me roubar a casa. Então, eu não vou sair daqui. Então, uma compreensão distorcida da realidade, também sustentada por outras amigas, né? As amigas surdas disseram para ela, olha, estão te dizendo que é por isso, mas é mentira, tu tem que sair, se tu sair daí, vão vender o apartamento e tu não vai ter onde morar depois. E a irmã estava desesperada e me dizia, eu não quero tirar ela à força de lá, mas a gente precisa vender o apartamento para comprar um outro térreo para a mãe morar. E me perguntava o que eu faço. E, no entanto, era uma pessoa que já tinha escolaridade, já tinha trabalhado, já tinha estado no mercado de trabalho, já tinha tido uma vida, um período de vida razoavelmente incluída, e acabou entrando. Esse é mais um dos casos, né, que entra em depressão e se exclui, não consegue mais se confrontar com as questões do social. Assim, ó, eu não sei se eu consegui colocar para vocês o que eu penso, mas queria ouvir se alguém tem alguma questão. Sim, eu coloquei porque tem uma coisa que me angustia muito, e quando em 2013 você veio a Recife fazer aquela temporada de um final de semana,
aquilo me deixou bastante chocado. E pelas questões de relacionamento, de construção de afetividade, da interação com a família, da não interação comunicacional e afetiva, visogestual e subjetiva, e da construção da subjetividade, tudo. Como a criança vai desenvolvendo, vai aprendendo a interagir e construir esse laço, esse vínculo afetivo, que fica comprometido muitas vezes com essa adolescência, a situação específica do afeto, da afetividade, do carinho, do amor. Então, se você puder trazer essa reflexão para que a gente possa, mesmo deixando aí uma interrogação bem grande. Mas vamos perguntar de novo. O que tu queres dizer com vínculo afetivo e amor? Amor no sentido... Na prática, assim, o que tu percebe? O que é que eu percebo? Eu percebo, assim, uma exploração, não ter compromisso com nada, fazer o que quer, não ter gratidão, não ser grato, não ter aquela coisa do afeto, eu percebo essa frieza. Tá, então é assim, ó, vamos pensar o seguinte, nada se constitui... nenhum sintoma ele se constitui de um dia para o outro. São questões que vêm se organizando, né, desde a infância. O que tu estás falando é um sintoma de um tipo de estrutura subjetiva, da psicose. Bom, quando a minha orientadora me perguntava, então são todos psicóticos? Que eu ficava sem... Todos os surdos são psicóticos? Que eu ficava sem resposta para ela? Porque quando a gente pensava, trabalhava as estruturas subjetivas, realmente o que eu estava dizendo é que eram, mas não é verdade, eles não eram, não são psicóticos. O que eu estava tentando dizer na época que eu não sabia é que existe uma estrutura limítrofe, que alguns autores chamam de borderline, que coloca a grande maioria dos surdos nesse limite, nessa borda. Por quê? Porque a surdez, a falta da audição e aquilo que eu tentei falar todos esses dias, o que ela causa na relação com os pais, vai impedindo o surdo de constituir o que a gente em psicanálise chama a inscrição da metáfora paterna, que é o que produz esse corte entre eu e o outro. Sendo parte, crescendo na ideia de que é parte do corpo da mãe, onde não há esse corte, essa separação entre a criança e a mãe, onde o sujeito cresce na ideia de que ele é todo, subjetivamente falando, não há um reconhecimento do outro, não há empatia. Por quê? O sujeito psicótico, ele não consegue se colocar no lugar do outro. Eu estou falando não do surdo, né? De qualquer sujeito psicótico. Ele não consegue se colocar no lugar do outro. Ele não consegue imaginar o que o outro está pensando. E, portanto, ele não... Isso que o neurótico comum, como nós, né, os neuróticos da vida, entendem como amor, para o psicótico se dá de outra forma. Porque se eu não tenho falta, eu não preciso do outro para nada. Eu uso o outro.
Uhum. Então, é a partir disso, dessa completude imaginária, o que a gente chama em psicanálise a falta de castração, que faz com que esses surdos que tu está falando, que não são psicóticos, mas são limítrofes, se comportem na vida e na relação com o outro dessa forma. Isso também faz com que a gente possa pensar nas questões da sexualidade, porque aí não há diferença sexual. Eu posso ser uma coisa e outra, tanto faz. Isso leva a gente também a pensar que, bom, eu sou surdo e eu não devo nada a ninguém, o mundo é que me deve. Porque eu já tenho perdas suficiente. E aí é a volta, né? Eu já tenho perda suficiente, então eu não devo nada para o outro me deve. Naquela ideia que tu estava falando de que não preciso fazer nada em casa, por exemplo. Não preciso contribuir com nada. Não sei se eu respondi a tua questão. Adriano fala. Mas tem uma questão narcisista aí também bem forte, né? Mas é isso, é da construção do narcisismo, sem dúvida. Isto é da construção do narcisismo, onde o narcisismo não é rompido. Né? Não há o rompimento, mas esse rompimento narcísico é feito desde a infância. Quando a mãe lá diz para o bebê, eu e tu somos dois seres diferentes, não somos a mesma pessoa. Aí já começa essa ruptura narcísica, essa quebra narcísica. Então, não é uma coisa que se dá quando o sujeito é adulto. Vem de lá. Quando, por exemplo, a minha paciente diz, a minha paciente não aceita que o marido não a queira mais. Não é ela não aceita como... como é que eu vou te dizer? Não, eu não gostaria que fosse assim. Ela não aceita. É uma certeza. Não é uma dúvida, é uma certeza. Ele não pode me deixar. Não é uma dúvida do tipo, como uma mulher abandonada se lamenta. Ah, mas por que ele fez isso comigo? Não é um lamento, é uma certeza. Adriano. Boa noite, professor Solé. Seguinte, sobre a questão da adolescência, é uma coisa que eu fico muito a me questionar. Pelo seguinte, a pessoa com surdez, ela consegue se sentir adolescente, ela tem ideia do conceito de adolescência quando ela está realmente se transformando? Ou, de fato, ela continua pensando e agindo como criança, apesar dos estímulos sexuais que ela tem? Como seria, de fato, explicar isso? Assim, ó, eu acho que isso depende, não está dado. Depende da pessoa, não está dado, não dá para dizer isso para todos. Sim, a maioria se percebe sua adolescência, e a maioria, por exemplo, dos adolescentes com quem eu trabalhei na escola, sabiam que eles eram adolescentes, e aí, né, jovens, mas, claro, como tu podes encontrar pessoas que não têm noção da modificação do seu corpo por estarem muito infantilizados. Mas aí é uma questão de patologia psíquica. Porque a surdez, ela pode favorecer a patologia psíquica, mas ela não é a causa. Mas também ela não é vacina. O sujeito, ela não é vacina contra a patologia psíquica. O sujeito surdo também adoece psiquicamente, também psicotiza, também é um perverso, também tem neurose obsessiva, neurose histérica, como qualquer outro sujeito.
Então, não é vacina para doença psíquica, mas também ela acaba favorecendo a doença psíquica pelas causas que eu imagino ter conseguido transmitir para você. É isso. O que é que você espera da gente agora nesse... Trouxe para a gente, e aí as discussões. Mais alguém quer fazer algum comentário? Eu espero que, se vocês tiverem alguma questão, que possam me escrever, me ajudando a continuar a pensar, me ajudando a continuar trabalhando nisso, entendendo melhor isso. É claro que, sem sombra de dúvida, tudo é passível no caso a caso, né? Cada sujeito é um sujeito. Às vezes a gente faz uma generalização para poder entender melhor e poder se organizar frente ao novo, mas tudo é caso a caso. Agradeço a presença de todos. Espero que tenha contribuído para o trabalho de vocês. Estás mudo, Albérico. Alguém quer fazer mais algum comentário? A todos, muita gratidão pela perseverança e sacrifício de estar aqui. Obrigada, Edil. Mas agradecer, como sempre, desde o começo, e ter novas oportunidades reflexivas. O livro está aí para continuar lendo, né? Discussões e abrir os debates. Solé está sempre disponível para a gente poder... sim. E outra, quem sabe eu consigo escrever um outro livro, né? Quem sabe. Tá bom de pegar aquele ali e fazer uma... Preciso. 2005, 2021 preciso de solidão para escrever. Solidão. Claro. Ficar quietinha. A gente só escreve quando fica quieta. Boa noite, então, para todos. Obrigada, Albérico. Foi um prazer estar com você.